Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Nós estamos abrindo aqui essa interação ao vivo no Instagram para falar sobre turismo rural e bioconstrução como formas de cura do tecido social rural, como formas de empreender soluções no campo, de fixar pessoas no campo com viabilidade econômica, com saúde, com prosperidade e com responsabilidade ética e ecológica. Hoje eu vou começar com o Jorge, da Ameríndia Eco, e ele tem uma trajetória dentro da bioconstrução, dentro da movelaria, enfim, dentro de atividades que ajudam a fixar pessoas no campo. Nos últimos anos ele vem com o time dele tocando a Ameríndia Eco, que é uma empresa que tem montado principalmente domos. Os domos foram criados como estrutura, né? Foram criados pelo Buckminster Fuller, e a gente tem hoje uma crescente dos domos como uma possibilidade de bioconstrução, uma possibilidade de edificação acessível, eficiente, elegante, alinhado com a nossa ética ecológica no campo, muito graças ao trabalho da Ameríndia Eco. E vou conversar então com o Jorge, vou chamar ele aqui para bater um papo com a gente. Eu estou tendo um problema com o Instagram, que às vezes tem derrubado as minhas lives com 1 hora, muito embora diga que às vezes fica mais tempo. Então vou pedir para vocês convidarem todos os seus amigos que têm interesse na bioconstrução, que têm interesse no turismo rural, como complemento de renda para os empreendimentos no campo, para a gente assistir a live. Vou tentar manter o cerne da nossa interação aqui dentro do espaço de tempo de 1 hora, porque pode ser que caia, né? Então vou chamar o Jorge para bater um papo com a gente. Se vocês quiserem mandar perguntas, por favor, fiquem à vontade, manda na caixinha de pergunta aqui, depois eu leio para falar com ele, tá bom? RSP, boa noite a todos. Vitória, Espírito Santo. Quem mais? Cristina Cavalcante Machado, boa noite a todos. Muito obrigado, Cristina. Quem mais está com a gente aqui hoje? O Rafael Borges, da Gondwana Organics. A gente vai falar com ele amanhã, tem uma prosa rural com o Rafael Borges. A gente vai falar sobre a pecuária orgânica no Brasil. Tem crescido muito dentro da escala familiar e é uma das coisas que a gente precisa para ter sucesso no campo. E mais uma renca de gente aqui bacana, a Luciana Jansen, que está trabalhando num livro muito legal comigo como ilustradora, o meu caderno de ida para o campo. Se vocês não conhecem o meu caderno de ida para o campo, visitem o perfil, é só escrever o que eu acabei de falar, é o nome do livro, Meu Caderno de Ida para o Campo, e vocês vão ver lá um perfil começando, divulgando um livro que apoia a transição por meio de histórias e ferramentas importantes. Vamos ver se o Jorge vem. Ah, chegou. Salve, salve, boa noite. E aí, meu querido, tudo bem? Tranquilo, melhor agora. Rapaz, eu tenho um problema quando eu converso com os meus parentes mineiros, porque eu fico com a saudade de conversar na beira do fogão de lenha, tomando uma cachaça. Dedinho de prosa que a gente fala. Um dedinho de prosa, só um cadinho, só um cadinho. Vamos conversar só um cadinho. Ah, você é bobo, senhor. Fica aí, vamos conversar mais um cadinho. Ô, Jorge, obrigado, viu? Satisfação dizer que admiro demais seu trabalho. Minha esposa que foi quem me trouxe para perto de você aí. Hoje eu sou seu aluno, recentemente entrei aí na sua turma e tô, cara, impressionado assim com a qualidade de ensino e qualidade de informação que você traz. Uma satisfação imensa aqui dizer que eu sou seu admirador aí, gosto demais do seu trabalho. E eu também, porque hoje eu queria trazer um tema aqui apoiado pela sua competência, né? Ó, tem alguém que está assistindo um cachacinho, não vale não, ó. O Elias. Elias é um professor da permacultura. Claro, ele ensina outras coisas também, mas ele está nessa pegada de ensinar permacultura, acho que na Universidade Federal lá do Rio. Mas vamos voltar aqui. Eu tenho um prazerzão também de conversar com você. Eu tenho percebido, por experiência em atendimento aos alunos, a alguns clientes de consultoria, que o turismo rural é uma peça muito importante para a viabilidade do campo hoje em dia. Mas eu não consigo estressar o tanto que é muito importante mesmo. É uma peça central. É claro que ela não pode ser a única peça,
e é claro que ela não pode estar numa lógica de grandes corporações, né? Mas ela é muito importante e o trabalho de vocês traz uma possibilidade de complementação desse empreendimento rural que traz gente para conhecer o campo com ética ecológica, traz gente para conhecer as pessoas que estão trabalhando no campo de maneira séria. Porque a gente vive um tempo que todo mundo fala que ama a natureza, mas todo mundo quer amar a natureza a partir dos grandes centros urbanos verticais, né? Exato. Esse é um amor muito platônico para mim. Eu preciso consumar a minha paixão, eu não consigo essa distância toda, não. E o trabalho da Merídia é muito importante nesse sentido, né? E eu também procurei vocês, assim, nesse sentido de compor a rede com pessoas que trazem a solução e que têm esse cuidado com as pessoas, né? Porque tem um monte de gente vendendo terreno na lua no campo e depois as pessoas ficam meio sofridas com o resultado final, né? Exato. Grande parte do nosso público hoje em dia são pessoas que estão em transição para a área rural. É curioso, assim, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que vêm participar dos nossos eventos, cursos e tal, qual que é o propósito das pessoas estarem vindo? Grande parte é a mesma história, pessoas que estão buscando viabilidade na área rural, no campo, né, de ter uma rentabilidade, de ter o seu próprio negócio e de se estabelecer no campo de uma forma mais, digamos assim, consolidada, né? Eu quero comentar nisso aí, me dá só um instante. Eu estou no calor miserável aqui no Rio Grande do Sul, vou desligar um ventilador que eu acho que está fazendo barulho no microfone. Espera só um pouquinho. Tá vazando barulho para você aí, Jorge? Não, eu não estou escutando, não. Dá bem. Então, é interessante isso que você traz, porque assim, ó, é, uma das coisas que eu trabalho é a escala de permanência da linha-chave. Ela foi criada por um australiano, é o P.A. Yeomans. O P.A. Yeomans foi um grande influenciador do Bill Mollison e precursor de algumas coisas da permacultura. E eu cheguei no trabalho dele por meio do Darren, que é um australiano também muito ativo hoje em dia, para mim um dos melhores planejadores de propriedades, se não o melhor planejador de propriedades rurais. E é interessante porque a gente aprende o seguinte, que as edificações, dentro de um planejamento rural, elas vêm lá na sexta camada. Você tem que ter entendido o clima, entendido a geografia, tem que ter entendido a água e o orçamento hídrico, como você vai distribuir isso. Você tem que ter entendido aonde que as estradas vão e por que elas vão ali naquele lugar específico. Você tem que ter conseguido fazer sistemas de produção irrigados passivamente, para só aí você pensar em edificações dos variados tipos, né? Edificações de habitação, de beneficiamento, de abrigar animais, enfim. Mas é a sexta camada. E, via de regra, as pessoas vão para o campo e elas fazem tudo de ponta cabeça. Elas fazem uma casa muito cara, empata todo o dinheiro delas. A obra normalmente sai do tempo e do orçamento previsto, então fica ali um dreno muito grande. E elas abrem uma estrada reta da porteira até o alto do morro, onde elas gastaram uma grana para terraplanar ali e colocar a casa ali. Então, é o cenário que você vê aí, né? Exatamente. Já vi muito. Então, e aí, o seu trabalho, para mim, é muito interessante, porque dá para a pessoa uma possibilidade de uma construção eficiente, acessível, que pode complementar, é multifuncional, pode ter várias, né? Você pode chegar e talvez morar num domo, você pode chegar e talvez ter um domo de apoio, enfim. Muito embora vocês não trabalhem só com os domos, mas eu achei muito interessante a ideia do domo como uma coisa relativamente acessível e rápida, porque aí a pessoa consegue, pelo menos, não investir todo o capital dela e ter um tempo para planejar, né, as várias dimensões de uma propriedade rural. E não entrar de ponta cabeça, como eu falei, né, gastando todo o recurso dela e depois ficando sem dinheiro para investir e empreender, né? Hoje o mercado de domos ele tem algumas segmentações, né, aqui no Brasil. A que mais tem puxado o movimento é esse movimento dos glampings, né, que é esse acampamento de luxo. Uhum. Então isso que vem trazendo de certa forma os domos para uma expansão, inclusive para outros, inclusive setores do Estado, governamentais, que também têm bastante interesse na construção, seja para
espaços esportivos, seja para eventos, enfim. Mas o perfil rural que a gente tem hoje em dia são pessoas que estão buscando criar um espaço que possa gerar uma renda através do Airbnb ou do Home, para que a partir dessa renda a pessoa se estabeleça no campo. Então, o perfil que a gente mais tem visto assim é esse movimento que tem crescido desde a pandemia. E é curioso que, para a gente, que está trabalhando com Domus, a pandemia foi um propulsor, porque muita gente acabou migrando, seja forçadamente, ou seja, fazendo uma transição para a área rural, e às vezes tinha um terreno parado, às vezes tinha um sonho, um empreendimento futuro, que em algum momento ia botar em prática, e a pandemia deu uma acelerada nesse movimento de transição rural de muita gente. E o primeiro, eu não sei como que vocês trabalham dentro da linha de planejamento holístico, mas o que eu vi é que uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é como que eu vou viver na terra, sendo que eu não tenho muitas habilidades rurais. Então, o turismo, que é no caso também um fator que a gente tem trazido, através dessas pousadas, desses glampings e tal, tem sido um fator determinante para muita gente se assentar, e a partir desse assentamento, dessa primeira renda, que já é uma renda nesse momento considerável para muita gente, né? A gente tem aí pousadas de 600 a 1.000, 1.200 reais uma diária, que permite com que essa pessoa consiga destinar uma parte desse capital, tanto para poder fazer um reinvestimento da propriedade, se assentar e conseguir, a partir daí, fazer um planejamento maior da sua propriedade, assim, porque o que a gente viu foi, principalmente com a pandemia, as pessoas meio que caíram de paraquedas no campo, muita gente, e fizeram exatamente isso que você falou, assim, sem planejamento, sem conhecimento e tal. E acaba que o domo, por ser de baixo impacto, de rápida construção e por ter uma grande atratividade, né? Seja pela experiência, porque não é só uma pousada, é uma experiência que a pessoa está ali, de certa forma, saindo do convencional, saindo dos ângulos retos, saindo das formas convencionais e entrando dentro de uma estrutura que, de certa forma, desconstrói a arquitetura convencional e traz para uma outra experiência que muitas vezes está integrada com a natureza. Então, esse movimento que é o que tem movido grande parte dos movimentos de domos do Brasil e, óbvio, abrindo também novas vertentes, seja para a criação de estufas, de viveiros, para a criação de espaço de eventos e uma série de outros que vêm também, de certa forma, na esteira desse movimento. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria comentar um pouquinho essa lógica do turismo, né? E a questão que você falou, como é que a gente faz, como é que a gente faria dentro de uma gestão holística, né, essa transição. Mas só umas perguntas técnicas, meio que você trouxe uns dados interessantes, né, de 600 a mais ou menos R$ 1.000 uma diária, dependendo do lugar, quantas diárias assim por ano? Assim? A gente tem 52 finais de semana. É realista assim, prever talvez que a metade ou um terço desses finais de semana estejam alugados? A nossa experiência com os domos que a gente montou e com assim, o acesso à informação que alguns clientes que se tornaram amigos nossos, é que praticamente todos os finais de semana estão cheios. E todos os Olha que feriados. maravilha. E, Olha que maravilha. de um tempo para cá, até os meios de semana tem também tido uma lotação considerável. Tanto que as pessoas geralmente muitas vezes fazem e aí já tem uma lotação tão grande que a pessoa, às vezes, já faz um segundo, já começa a ampliar o seu negócio turístico ali a partir dessa demanda, né? E aí, qual é a margem, assim, né? Uma margem de preço para instalar os domos? Então, eu trabalho dentro de uma lógica que a gente não estabelece uma única linha de você construir seu domo. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, você teria que contratar uma mão de obra e fazer toda a execução através de uma mão de obra específica. A Meríndia trabalha com um processo de pesquisa, educação, desenvolvimento de produtos e prestação de serviço. E, óbvio, cada nível desse vai estabelecer em que nível que você vai se envolver com a sua construção para poder criá-la. Quanto mais você ter autonomia e conhecimento para poder criar ela, por sua conta, ou com seu carpinteiro, marceneiro, seus amigos e tal,
você vai conseguir baratear bastante, porque é uma estrutura relativamente simples, óbvio, depois de ter toda a instrução adequada para poder executar, porque é uma estrutura muito resistente, muito leve, muito prática de ser construída. Tem os seus desafios, óbvio, mas também tem uma série de facilidades para poder se executar, diferentemente de uma construção convencional, que já exige uma maior complexidade de elementos diferentes e toda uma questão estrutural mais bem pensada. Quanto mais a gente vai para próximo da nossa prestação de serviço, isso obviamente vai encarecendo o valor, porque lidar com profissionais capacitados, né, que já têm uma longa experiência, vai entregar um produto de alta qualidade. Então, a pergunta que mais me fazem é quanto custa um domo geodésico? De tanto me perguntar isso, eu criei uma página no meu site destrinchando todo esse, justamente porque vai depender de uma série de fatores, né? Se você mesmo vai fazer grande parte do processo, vai contratar uma mão de obra, se você vai comprar um kit da Meríndia que vai te entregar as peças e você mesmo vai pré-fabricar, porque também reduz o custo, você não tem que aprender a fabricar a estrutura, você vai só montá-la, né? Se você vai contratar uma equipe nossa ou de outra pessoa para poder executar, tudo isso são escalas de valores que vão ampliando, obviamente, à medida que necessita de mais profissionais qualificados. Mas vamos para o mais cheio. Vamos supor que eu compro kits da Meríndia e quero você ou a sua equipe comigo montando o domo. Como é que fica isso? E tirando o custo de viagem, vamos partir do pressuposto que eu estou aí perto de você e que eu vou montar um domo, que eu quero seu atendimento, tal. Quais são as opções que eu tenho de domos e mais ou menos quanto que fica isso? Isso varia, obviamente, em relação ao tamanho e a qualidade que você quer entregar. Porque tem domos. É que nem construção civil convencional. Tem o custo unitário básico, por exemplo. Né? As pessoas sempre. Como é que tem o custo de uma construção civil convencional? Tem um site que chama CUB, custo unitário básico. Você vai pesquisar pela sua região, você vai ter construções de baixo padrão, construção de médio padrão e construção de alto padrão. É a mesma coisa com domos. Assim. Nós conseguimos adaptar para qualquer realidade. A gente já fez desde domos de altíssimo padrão a domos em aldeias indígenas com financiamento coletivo, por exemplo, adaptando para realidades bem extremas. Né? Eu sempre falo, eu sempre tenho uma brincadeira que eu falo assim, que é do MST ao Elon Musk, literalmente, porque tem projetos MST e projetos do Elon Musk para botar domos em Marte, na Lua, não sei. Mas aí vamos para números. Você que é um cara que gosta de números, né? Eu não vou conseguir te dar essa exatidão, porque, na verdade, tem uma cálcula de tanto me fazer essa pergunta, de tanto tempo que eu levava fazendo orçamentos diariamente, eu pré-criei uma calculadora. Você entra no meu site, você consegue calcular exatamente esse processo com a minha mão de obra, ou os kits, por exemplo, que a gente vende e tudo mais. Mas vamos para uma coisa realista. Um médio. Eu vou te falar porque assim, eu nem sou muito dos números, mas vou explicar por que da minha pergunta. Eu tenho trabalhado com as pessoas no campo e eu tenho tentado ensinar para elas que no campo, se você tem mais de 2, 3 anos para tirar o seu investimento, você começou a entrar numa área mais arriscada. Então, quando você dá para mim uma possibilidade de estar praticamente lotado todos os finais de semana do ano, é interessante para o meu público saber quanto custa esse investimento. Por quê? Existe linha de crédito para turismo rural. Existe, inclusive, linha de crédito para turismo rural que tem até carência. Então, na medida do possível, a pessoa tendo o recurso ou precisando do financiamento, nessa lógica do glamping, até para moradia provisória, ela tem uma eficiência de chegada no campo muito maior. Ela consegue reservar o capital dela para investir em sistemas de produção, em capacitação. Ela consegue esticar os primeiros anos dela com mais tranquilidade. Porque o que estressa muita gente, e inclusive faz muita gente bater de volta para as cidades, é porque não consegue criar renda com a rapidez planejada, não consegue desenvolver habilidades e se capacitar com a rapidez necessária, e muitas vezes não consegue criar uma combinação de fontes de renda que dê para ela uma vida digna. Então, esses 3 fatores conjuntos, eles fazem muita gente ou viver mal ou voltar para trás, ou exportar os jovens do campo. Por quê? O cara fica ali porque ele gosta muito do campo e tal, mas ele está tão sofrido que ele prepara o filho para ir embora. É o dreno cerebral rural. É um fenômeno estudado na sociologia isso. Então, há alguns anos, eu, apesar de não ser muito dos números,
eu comecei a investir muito na alfabetização contábil, né, e de gestão e de empreendimentos, porque assim as pessoas se jogam com um romantismo ecológico gigantesco, mas uma noção de realidade financeira no campo minúscula. E aí, meu amigo, é receita para divórcio, é receita para o filho não querer ficar ali, é receita para estresse, para infarto, para um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, assim, sem te colocar, né, numa calça justa, assim, com um orçamento, não estou pedindo um orçamento, mas sim um número geral, vamos dizer assim, de um domo que tem uma boa durabilidade, que trabalha com, né, com materiais alinhados com a questão ecológica e tendo a sua ajuda ali da sua equipe ou a sua para montar, né? Cria uma noção assim para as pessoas entenderem como é que é possível você chegar empreendendo e já chegar, inclusive, faturando no turismo rural dentro de um ano. Sim, perfeito. Eu vou pegar esse gancho que você falou da rentabilidade. Por quê? Para muita gente que não conhece construção civil, os números que eu vou dar aqui parecem absurdos, mas na verdade eles são parâmetros convencionais. Por quê? Porque o domo, basicamente, ele vai ser um custo próximo de um custo de um domo convencional, exceto quando você executa grande parte do processo, seja fazendo curso e aprendendo, seja comprando kit e tudo Não, mais. Mas, o domo chega próximo do preço de uma casa sim, convencional, né? por exemplo, um domo para o convencional que a gente tem aqui em termos de domos para Airbnb. Um tamanho é um domo de 7 metros, por exemplo. Vai dar uns 30 e Uhum. poucos quadrados ali, que já é um tamanho considerável, né? De piso, né? Um domo desse, ele vai sair, em média, uns 150 mil a 200 mil acabado, pronto, para a pessoa já entrar, óbvio, com um nível ali de conforto para o turismo, não é um conforto para você morar. Para você morar pode ser mais simples, né? Você pode tirar um monte de coisa, não precisa ter todo o glamping, tem o glamour mais embelezado, mais bem acabado, um paisagismo, né? Tem toda essa questão que vai valorizar, obviamente, e permitir que você cobre mais. A principal questão é que, Mas nessa, comparado, mas nessa faixa de 150 mil está entregue tudo isso. depende disso que eu estou falando. Ah, tá. Se você tem um médio padrão, vai ser aí 150, 200 mil, por exemplo, é possível ser feito um domo assim. Aí eu falei, Uhum. mas como que a gente vai estabelecer isso? Vai depender do local onde é que está inserido. Por exemplo, a gente já fez domo na Ilha do Combu, em Belém do Pará. Imagina deslocar a equipe daqui, sair daqui e ir lá para Belém, de Belém pegar uma balsa, levar tudo e montar. O custo não é, Sim. é por isso que eu falo para as pessoas assim, o custo hoje em dia não é só a questão do domo em si, é a equipe que tem que se deslocar, ela se desloca às vezes de muito longe. E são pessoas de vários Uhum. locais. A gente trabalha de forma de uma rede também. A Meríndia não tem uma centralização. A gente tem vários parceiros que, de acordo com cada projeto, a gente forma equipes para poder executar determinado tipo de projeto. Então, tem todo um custo de Perfeito. deslocamento, hospedagem, alimentação, que é diferente da mão de obra convencional, porque a mão de obra convencional, às vezes, é o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro que mora na sua cidade, ele vai dormir em casa, ele vai comer na casa dele, então os custos deles também são menores. Então, é por isso que eu gosto de Uhum. focar bem nesse detalhamento para as pessoas, às vezes, não falar, nossa, mas parece que é muito caro. Por isso que a gente tem linhas em que a gente gera autonomia. Tipo, a Meríndia é reconhecido como uma empresa que tem capacitado em alto nível pessoas para poderem construir seu próprio domo ou até prestarem serviço nas suas localidades. Né? A gente tem muita gente hoje em dia que está prestando serviço justamente por uma redução até de custos, né? Das pessoas poderem criar. Aí tem uma outra linha que é interessante, né? Que você estava perguntando da questão da gestão holística e tal, mas ainda antes disso, tem um autor americano, ele chama Rory Groves, e ele escreveu um livro, não tem tradução em português, mas seria alguma coisa como Profissões ou Ofícios Duráveis. E a lógica dele é um negócio interessantíssimo. Ele pesquisou várias profissões, ele chegou a 60 profissões que perduraram desde do advento da agricultura, passaram pela Revolução Industrial, passaram pelo advento da internet, das duas guerras mundiais, da robótica, e agora está chegando a inteligência artificial, né? E é interessante porque a autoconstrução ou habilidades construtivas, né, a marcenaria, a carpintaria,
a questão, por exemplo, da produção primária, várias coisas da produção primária, né? A pessoa que tem conhecimentos básicos por exemplo, o pastor, né, de ovelhas, é a primeira profissão da lista dele, é a profissão mais antiga do mundo, mais estável. Entra desgraça e sai desgraça no mundo e todo mundo sempre precisa do pastor, porque todo mundo tem, né, quer comer uma carne, durante muitos anos precisava da lã, né? Enfim, aí o Rory Groves traz um negócio interessante que tem a ver com isso que você está falando, que é o seguinte: nós, quando vamos para o campo, ou quando queremos ficar no campo, quando queremos capacitar os nossos filhos para ficar no campo vivendo bem, a gente precisa ser generalista. A gente não pode ser especialista. E é interessante essa questão aqui que você está trazendo, da capacitação, porque a pessoa compra um kit seu, ela se capacita, mas ela pode se transformar num prestador de serviço daquilo ali naquela região, que é uma fonte de renda alternativa para ela. Exato. É muito interessante, cara. Porque quem vai para o campo tem que ir para o campo com essa habilidade. Por exemplo, eu falo para os meus alunos, assim, ó, hoje eu fiz uma reunião com um aluno, né, e ele está pensando, não sei se eu vou comprar um trator, se eu não vou. Eu falei assim, cara, se você não for usar ele 1.000 horas por ano, não compra, aluga. Porque você vai comprar, ele vai envelhecer, você vai pagar, vai tirar da loja, ele já desvalorizou, vai ter que pagar manutenção, vai ter que pagar um cara para pilotar porque você não sabe ainda. Então, uma série de coisas, né? E essa lógica da capacitação, ela constrói uma pessoa muito mais resiliente. Porque não quer dizer que o cara vai ser só o montador de domo da região, mas ele tem mais uma coisa para fazer na região e ele não precisa vender muito, porque o domo dele funcionando, já tem mais gente que vai querer. Porque não tem muita coisa dando muito certo, muito rápido no campo. Então, a partir do momento que você conseguiu botar ali e está na lógica do turismo e está gerando uma renda complementar para você, é uma venda feita, né? Mas aí eu vou voltar. Nesse aspecto, por exemplo, ele compra o kit, esse de 7 metros, né, de pegada de ar e tal, e ele mesmo vai montar. Ele tem que comprar o kit, suponho eu que tem o kit mais o treinamento. Como é que fica Então, isso? essa linha que a gente vem desenvolvendo, que são os kits, ela facilita justamente por essa questão, às vezes, do custo elevado de deslocar uma equipe para o local. Às vezes a pessoa tem marceneiro, carpinteiro, às vezes a pessoa já é um construtor, mesmo que seja amador e tal, ela consegue executar porque eu sou educador também, né? Sou metódico, inclusive, com educação. Todo o meu desenvolvimento didático, por exemplo, a gente tem um curso online que foi gravado com altíssimo nível e tal, e a gente disponibiliza várias aulas a respeito da montagem, da instalação de esquadria, instalação de cobertura, conforto térmico, essa questão, fundações, toda a base que a pessoa precisa para poder montar, porque é como se fosse um Lego. Imagina que é um quebra-cabeça que a pessoa compra, muito leve, mas ao mesmo tempo muito, muito resistente depois de montado, em que ela não vai ter que lidar com peças pesadas, difíceis de montar, com diversas dinâmicas de tesouras, de linhas, não precisa de nada disso, é só triângulos basicamente que ela monta, encaixa, depois emplaca e cobre e vai inserir alguns elementos como vidros, portas, janelas, que também a gente fornece, inclusive, vários desses elementos. E isso faz com que reduza bastante o custo e que a pessoa também tenha um tempo muito rápido de construção. Porque, como já vem pré-fabricar, já é uma estrutura muito rápida de fabricar, mas é uma estrutura muito rápida de ser montada. Porque, como você falou no começo também, eu também já vi vários amigos cometerem um erro de querer construir um casarão antes de tudo e morrer no processo e até hoje não conseguir acabar. E se torna um martírio o processo. Enquanto que um domo pode ser desde uma pequena casa provisória que a pessoa vai morar enquanto ela constrói a casa. Isso é uma lógica que eu falei contigo também numa conversa que a gente teve anteriormente. Eu pretendo, em breve, morar na minha área rural definitiva. Hoje eu moro numa chácara, mas se eu fosse morar numa área rural, eu não iria... Essa parte aí nós vamos atrasar ela um pouco, daqui a pouco a gente fala dela. Tá, beleza. Mas a pessoa pode morar em um tempo, enquanto ele constrói a casa dele, e depois isso se torna um espaço de aluguel ou se torna uma casa para receber... A melhor estratégia. A melhor estratégia. Exatamente. E, então ele se torna um elemento coringa, porque os domos eles são um coringa arquitetônico. Ele serve para várias coisas. Ele pode servir desde um galpão de armazenar alimento, pode ser uma estufa, um viveiro, um lugar de criação de ave, de animais, enfim.
ele é um espaço multifunção, que você pode destinar ele, inclusive com a possibilidade de, durante o processo ali, você mudar. Às vezes começa como um viver, depois vira uma casa, depois você pode ir fazendo diversas modificações, porque ele é modular, né? Tem um autor americano, né, o Joel Salatin, aportuguesando aqui o nome dele. Tem vários livros muito importantes, mas ele tem uma questão muito importante sobre a edificação que o brasileiro não entende. Ele fala assim, ó, emocionalmente e financeiramente, você consegue daqui 2 anos desmontar essa estrutura e montar em outro lugar, ou dar outra função para ela, ou desistir dela sem que isso te cause a falência? Aí ele fala assim, se a resposta for não, é muito provável que essa edificação não vale a pena no seu empreendimento. Agora, vai explicar isso para granjeiro, vai explicar isso para o pessoal que quer montar um curral 5 estrelas para animal que na natureza vive debaixo de chuva. Vai explicar, né? Porque as edificações, elas passaram a funcionar na nossa cultura como ostentação. Exato. E aí a pessoa dança. Mas essa lógica sua é muito importante, porque eu trabalho com ela também. Faça as edificações multifuncionais primeiro, adapte a sua moradia. Depois, quando você fizer a sua casa, você já faz a sua casa conhecendo melhor a mão de obra da região, já tendo desenvolvido conhecimento de mão de obra. Você, imediatamente, você já pode alugar, assim que você muda, você já pode ter uma outra fonte de renda ou uma outra função para aquela edificação. Esse é uma linha de pensamento, Jorge, muito, muito bom senso, mas só que o bom senso está faltando. Está faltando bom senso na galera. E em função disso, ela passou a ser vanguarda, né? Sim. E tem aquela história na permacultura que o ideal seria a observação de 1 ano. 1 ano ainda é pouco, se a gente pensar bem, né? Na verdade, o ideal seria até. Mas o ideal seria observar todas as estações, períodos chuvosos, ventos, drenagem. Você só consegue vendo. Se você consegue só projetar com eficiência um espaço ao conhecer a interação com o meio. Não tem como, assim. E a gente tem um equívoco de querer botar no lugar que a gente acha melhor, porque tem a melhor paisagem, porque é mais bonita, para ver as montanhas. Então. Exatamente. Como é que eu falo? É a síndrome do fidalgo, né? Quer morar no alto do morro Mas enfim, depois fica pagando caro, né? Estrada, manutenção de estrada, eficiência energética fica muito ruim. Agora, com essa questão que a gente está também climática, né? A casa no alto do morro é o lugar mais exposto para queimada também, então tem todo esse risco. Tem uma série de questões que as pessoas não pensam, né? É um habitar sem intimidade com o território. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, uma pergunta dobradinha, né? Você mencionou agora há pouco aí sobre a questão do conforto térmico e falou sobre opções de acabamento, de porta e tal. Como que é isso? Qual é o material mais comum assim que vocês usam, durável, de boa qualidade? Como que é o conforto térmico, né? E como é que seria uma experiência, por exemplo, de moradia provisória num esquema desse? O que a gente pode acoplar, né? Talvez, sei lá, é um domo, então posso de repente ter um mezanino em cima, fazer um quarto no mezanino. Como é que são as configurações, conforto térmico e material? Tá. A grande parte dos domos do mundo são feitos ou em madeira ou em aço, são geralmente. A linha que a Merindi trabalha, a gente iniciou com o bambu. Então eu venho de uma formação de trabalhar 2 anos no Centro de Referência do Bambu em Minas Gerais com o mestre Lúcio Ventania, que é um grande expoente aí do bambu no Brasil, com trabalhos incríveis, inclusive nessa linha de desenvolvimento social, principalmente utilizando o bambu, né? E lá eu comecei a trajetória utilizando bambu, que é um material incrível, que tem diversas vantagens, mas também tem diversos desafios no seu processo. É possível completamente construir com bambu, mas obviamente que diferentemente da madeira, você vai ter que ter alguns cuidados a mais, seja mais manutenção, porque às vezes tem mais rachaduras, tratamento adequado, enfim. É um material possível para poder se construir as arestas, né? Que são o esqueleto do domo, essa estrutura principal que a gente chama de geodésica, né? Geodésica em si é o esqueleto, né? E a gente pega esse esqueleto e transforma ele através de complementos em uma estrutura habitável. A madeira é um dos principais elementos que a gente tem trabalhado. Atualmente a gente tem buscado trabalhar com uma madeira que é a teca, que é uma madeira de reflorestamento, né? Uma madeira
que foi implementada já tem alguns bons anos, talvez vocês conheçam até mais do que eu, assim, essa questão da implementação da Teca aqui, que hoje é o que a gente tem de melhor em termos de madeira de reflorestamento, que não precisa de um tratamento com CCA ou nem com CCB, que é uma madeira já imune ao ataque de insetos, né? E uma madeira... Mas é uma madeira bem leve também, né? Ela não estraga rápido, não. Eu imaginei que ela fosse estragar rápido. Não, ela é uma madeira utilizada na indústria naval. Olha só. Ela é uma madeira que, em grande parte dela, é exportada, justamente porque há uma alta demanda e ela tem critérios que passam dentro dos processos aí alfandegários e tudo mais, de protocolos internacionais. Porque ela não tem CCA, nem CCB, ela é uma madeira de reflorestamento e tem o selo FSC, que é o selo de florestas sustentáveis, que é um dos selos, né? Eu falo sempre assim, que não é o ideal ainda, o ideal seriam modelos agroflorestais sucessionais biodiversos, que é o sonho de, inclusive, ter uma terra para produzir isso, incentivar pessoas a fazerem isso e tal, mas dentro do que a gente tem de mercado hoje em dia, seria a madeira que tem, digamos, os critérios mais próximos de um critério mais sustentável. Então, a gente tem buscado cada vez mais inserir essa madeira, buscar mais fornecedores e trabalhar cada vez mais. A gente acabou de fazer 2 domos em Mogi das Cruzes, em São Paulo, com essa madeira, que foi um trabalho bem interessante, assim. Atualmente, eu venho tentando retomar com o bambu de novo, para poder a gente desenvolver tecnologias para que o bambu também se torne um material de alto nível para a construção civil, principalmente de domos, no nosso caso, mas também de outros setores também. E a respeito, por exemplo, do conforto térmico, é um tema sempre que eu toco bastante nas minhas aulas. Na verdade, eu sempre que eu dou aulas de dormos, eu sempre falo assim, ó, essa é uma das principais aulas que dificilmente vocês vão ver em outro lugar, inclusive arquitetos, engenheiros, pessoas da construção civil, às vezes ficam impressionados porque não aprenderam isso nas universidades. E eu, como venho dessa linha mais da permacultura, da bioconstrução, a gente aprende a observar e interagir melhor com os elementos naturais e pensar o conforto térmico a partir não só do ar-condicionado, que é o que geralmente as pessoas pensam, né? Só ligar o ar-condicionado você resolve tudo. Então, para o meu desenvolvimento ideal de domo e de qualquer habitação, a gente trabalha sempre com a questão das entradas de ventilação de ar frio, que sempre ficam próximos ao solo, com as grades de ventilação, a saída do ar quente no topo, que é o lanterninho, né, onde se faz um efeito chaminé de saída, a utilização de materiais isolantes na cobertura, a questão de pisos adequados para o seu clima. Por exemplo, se você está num lugar que é muito quente, eu nasci numa cidade muito quente, eu cresci numa casa de ardósia, piso de ardósia, que é excelente para um lugar frio, quente, aliás, porque ele vai resfriar o ambiente. Se você está num lugar que é muito frio, um piso mais de madeira ou um piso de isolante. Se você está num lugar que é quente e frio, você coloca um piso frio e no período do inverno, do frio, você isola isso com um carpete, alguma coisa. Então, são uma série de elementos que fazem com que o último elemento seja o ar-condicionado. A gente tem que parar de achar de que o ar-condicionado é a única solução e começar a pensar o que os nossos ancestrais, a arquitetura vernacular já fazia antigamente. O resfriamento e o aquecimento passivo, né? Você usar a energia que está no lugar. Eu projetei umas fundações com base em princípios de aquecimento e resfriamento solar passivo, né? O que você faz uma fundação e 50 centímetros para baixo da fundação, no perímetro todo, você coloca o EPS de 5 centímetros e 50 centímetros no mínimo de altura. E o que acontece? Se você consegue cobrir aquela fundação, basicamente é o seguinte, a fundação vira uma bateria térmica. Olha só. Independente do piso. Você pode fazer um piso de terra batida e selada com óleo por cima, você pode fazer um piso de cimento queimado, industrial, você pode fazer de tijolo, de adobe, o piso que você quiser. Mas quando você faz a cinta da fundação e você coloca o EPS ali 5 centímetros e no mínimo 50 de profundidade, né? Você cria uma bateria térmica. Se você consegue sombrear o perímetro todo no verão, ele vai estar sempre resfriando. Se você consegue receber o sol no inverno, você está recebendo o sol de manhã e ele irradia esse calor para você de noite. E funciona, obviamente, no inverno, se você colocar um bom fogão foguete ou um bom fogão a lenha bem projetado, você consegue
alimentar essa bateria térmica no inverno. Cara, são soluções baratas, elegantes, aconchegantes, né? E que a gente está deixando de usar para botar uma unidade daquela feia para caramba de ar-condicionado que fica funcionando no verão para congelar e no inverno para esquentar e não resolve, porque a casa não tem eficiência térmica, né? Exatamente. Tem uma outra tecnologia interessante que é o poço canadense, o poço canadiano também. Esse eu não sei se você conhece. Esse é um sistema em que se enterra uma tubulação e essa tubulação ela faz com que o ar passe por dentro dessa tubulação debaixo da terra, resfrie ou, na verdade, ela faz uma homeostase térmica, né? Tanto para o calor como para o... Homeostase Ela vai térmica. conseguir fazer regulagem térmica só através de uma tubulação enterrada. Basicamente, óbvio que existe um projeto para poder fazer isso, tem todos os materiais adequados, profundidade e tal, mas um sistema bem simples de um ar-condicionado natural. E funciona. Sim, sim. No projeto da minha casa tem essa tubulação e tem projetado uma estufa, né, na frente, um viveiro na varanda da frente da casa virada para o sol. E aí tem esse tubo coletor e ele volta e ele entrega num armário onde você pode colocar os legumes, os tubérculos, as coisas, né? É um modelo foi testado em alguns lugares. Um dos mais famosos na permacultura é a casa do David Holmgren, a Meliadora. Ele usa isso, vai da estufa, passa por baixo da casa, ele tem uma especificação lá que tem que ter mais de 4, 5 metros, se eu não me engano. E só que aí ele usou de um jeito interessante, porque para criar a ventilação, né, para criar esse sifão térmico que você mencionou dos domos, ele criou isso, mas ele passa por dentro de um armário onde ele deixa os produtos perecíveis. Então ele tem uma geladeira que ela é telada, obviamente, para não ter mosquito, não ter bicho, não ter nada, e ela tem um fluxo de ar constante, então as coisas ficam frescas por muito mais tempo. E uma vez que você construir é gratuito. Sim. Agora, incrível. Vai explicar isso para quem quer pagar um ar-condicionado. Exatamente. E há um problema sério também de uma certa falta de conhecimento da própria academia. Assim. A gente vê pessoas se formando em arquitetura, profissionais da construção civil que não têm a menor noção disso. Assim. Se formam e simplesmente acham que o que tem que ser feito é o que está na moda, né? O que está em voga, né? O porcelanato, é o material que está mais em promoção, está mais barato, e deixam a funcionalidade dos materiais e essa questão térmica, a questão da sustentabilidade, a pegada ecológica de lado para poder simplesmente compor o que no momento é tido como adequado pelo mainstream. A gente precisa, enfim, né? Quem quer protagonizar uma vida autônoma, não é você negar conhecimentos científicos, mas é você entender como é que é o jogo da indústria. O engenheiro florestal está funcionando para monocultura, o médico está funcionando para farmacêutica, o agrônomo está funcionando para ultraprocessado e para o agronegócio, né? E é isso, as pessoas são treinadas ali dentro e saem dali acreditando nas profissões sem entender que elas foram enviesadas por uma indústria que ela lucra com a vulnerabilidade e a dependência. Ao passo que se esses profissionais estivessem a serviço da autonomia e da saúde da população, eles teriam que ter trabalhado, né? Por exemplo, a habitação teria que ser energeticamente eficiente. Os sistemas florestais teriam que ser diversificados, sucessionais, multistratificados, né? A medicina teria que ser preventiva, holística, né? Uma série de questões. Quando a gente bate, mas assim, só que é porque acho que a gente já tem um viés de quem vive no campo e a gente olha essas coisas com muita suspeita. Mas para as pessoas que estão se desenvolvendo, se criando dentro das cidades, eu acho que essas conclusões são mais difíceis de serem tomadas, porque elas é como o peixe que está dentro do aquário, ele está, né, tá dentro da água e ele não sabe nem o que é água. Exato. É difícil. Mas, Jorge, olha só, eu queria adiantar aqui uns temas com você. Eu estou numa preocupação, porque ontem eu fiz uma interação dessa aqui do Prosa Rural com o Walter. Para quem está assistindo a gente, eu estou fazendo aqui o Transiliência Rural, é um mini curso que eu estou soltando na semana que vem. A inscrição está na minha bio, você pode fazer lá, é gratuita. Obviamente é uma oficina que entrega muito conteúdo e divulga o meu trabalho, né? Uma porta de entrada para o meu trabalho. E, enfim, estou fazendo aqui um convite aqui, aproveitando o momento da live. Mas ontem eu estava fazendo com o Walter Stenbock
e derrubaram a live aqui com 1 hora. Não sei se isso vai acontecer com a gente tem mais ou menos uns 15 minutos aqui para desenvolver com segurança, né? Eu queria perguntar para você um pouquinho da história, assim, né? Que você já contou, eu entrei muito para o lado técnico, mas eu queria saber quem foi essa criança interna sua que te levou a trabalhar com isso e ampliar essa missão, assim, né? Porque você entrega as edificações, mas tem a capacitação, tem a educação, tem toda essa rede que está se formando em torno do seu trabalho no Brasil que empodera muitas pessoas para o campo. De onde veio esse sonho? Cara, começou cedo. Eu comecei com adolescente, esse sonho. Na verdade, eu sempre fui um estudante, falando de educação, deslocado do sistema educacional. Aquele que tinha que se virar para poder passar nas provas, porque fazia por obrigação e achava aquilo absurdamente Inútil. inútil, literalmente. Desde muito Me cedo, tipo, identifiquei. eu Me identifiquei. parte do tempo escolar lendo livros de filosofia, de diversos temas que faziam cada vez pensar mais. Então eu comecei a pensar muito cedo. Isso é um problema. Desenvolver senso crítico muito cedo pode ser problemático para a transição da adolescência para a vida adulta. E eu passei por isso. Em determinado momento, eu fui altamente influenciado pela contracultura, que é um movimento da juventude rebelde que aconteceu no mundo inteiro, que foi de certa forma, uma renascença cultural também no Ocidente, né? Onde que muita coisa se desenvolveu, muita coisa floresceu e vários padrões foram rompidos, né? Então, eu comecei a me interessar muito. Eu comecei a ler as coisas que se liam na época, escutar o que se escutava e mergulhei dentro disso. E fui parar, em determinado momento, nas chamadas comunidades alternativas. Esse era o termo na época, né? Não tinha ecovilas, não tinha, isso era ano de 2005, 2006. Já existia alguns centros de permacultura no Brasil, mas ainda era muito pouco difundido ainda, assim, em larga escala, né? E eu fui atrás de algumas comunidades na Bahia. E cheguei e conheci algumas comunidades, uma delas é a Campina, na Chapada Diamantina, que é uma comunidade típica mesmo dos movimentos de comunidade alternativa, fundada nos ENCAs, né? Os Encontros Nacionais de Comunidades Alternativas. Quem não sabe, é um movimento que até hoje existe, apesar de já perder um pouco a flor da coisa, assim, mas é um movimento que fundou e, digamos assim, são encontros que muitas pessoas que viviam e viveram e ainda vivem em áreas rurais, desde a década de 80, se encontram, né, para poder celebrar essa vida alternativa, essa vida rural e tal. Então, fui para Campina e ali que eu comecei a ter o primeiro contato com permacultura, bioconstrução, agrofloresta. As primeiras vezes que eu escutei esses termos e de cara aquilo já me conectou. Assim, é como se eu tivesse encontrado a tribo, assim, como se eu tivesse realmente encontrado aquilo que eu estava buscando. E comecei cedo e descobri cedo. Só que nessa época não havia profissionalização nesse sentido, de você ir para uma área rural, ter uma profissão. Todo mundo ali era meio que mambembe, meio que se virava do jeito que podia. Uns eram professores, uns eram agricultores, vendiam na feira, uns eram construtores. Você tinha todo mundo ali meio que se virando assim naquele universo. E eu voltei para casa e eu não era mais a mesma pessoa. Eu falei, cara, não tem como agora voltar para trás e viver no mundo que eu já via que estava estranho. E aí passei a ser voluntário. Fui correr atrás de... Nessa época, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tinha muitos programas de voluntariado, tinha os grandes centros de permacultura. Então eu fui para o IPEC, depois eu fui lá para o João, lá do Sítio Semente, que hoje é um expoente, né, do método aí da agricultura sintrópica. E depois fui para diversos outros centros, onde que eu fui me capacitando, trocando comida e hospedagem por trabalho e conhecimento. E aí, óbvio, né, fui somando essa rede, aprendendo um pouquinho com cada um, até que no ano de 2011, eu tinha entrado dentro da Universidade Federal de Ouro Preto para o curso de turismo, que a gente estava falando aí. Passei em primeiro lugar no curso de turismo, acabei que no decorrer do caminho também vi que aquilo não servia para mim, apesar de que tinha interesse nessa área de turismo, que hoje eu também trabalho, mas eu vi que formar em turismólogo não tinha muito futuro, e que a maioria dos turismólogos se formava e era desempregada, a maioria não tinha emprego, é um fator curioso, assim, né? E aí, no meio do caminho, a minha, na época, namorada, que é a minha esposa hoje em dia, a Vanessa, engravidou do meu primeiro filho, e surgiu uma oportunidade de trabalhar no Centro de Referência do Bambu,
que é exatamente o que eu já citei, do mestre Lúcio Ventania, porque eu fiquei muito amigo do filho dele, que também é um baita bambuzeiro, que é o Iberê Sansara. E o Iberê me convidou para poder fazer parte da equipe deles, que está numa área rural ali, próximo a Belo Horizonte, um lugar também bem interessante, chama Ravena, a região deles ali. E foi onde que eu tive a minha profissionalização, que é uma coisa muito rara para a trajetória da maioria dessas pessoas. Eu me profissionalizei mesmo. Eu fiquei 2 anos trabalhando como carteira assinada. A única CLT que eu tenho é Centro de Referência do Bambu, Lúcio Ventania, que foi onde que me deu a base de ferramentas, gestão de equipe, conhecimento da área rural, todo esse... Mas, mas por isso que eu te perguntei qual o seu sonho. Porque pelo sonho você estudou depois de ter sido um aluno desajustado. Pelo sonho, você trabalhou de CLT sabendo que isso não é sua vocação. Sim. Mas por quê? Porque você está construindo um sonho. Sim. Aí você dá conta de enfrentar. Já há bastante tempo, já desde essa época aí que eu morei em Ouro Preto, fui para o Centro de Referência do Bambu, a minha vontade é morar em uma área rural e desenvolver um projeto que tenha uma resiliência, uma autonomia alimentar, um espaço onde a gente possa dar cursos, um espaço onde a gente possa receber pessoas também para poder desenvolver terapias holísticas, que a minha esposa também é dessa área. Enfim, um espaço para, de certa forma, trazer consciência para as pessoas se reconectarem com o elo perdido, que é a conexão com a terra que a gente esqueceu com a urbanização. Então, o meu sonho já tá aí quase com uns 15 anos de sonho, e a Ameríndia, de certa forma, é uma maneira que eu criei também de continuar vivendo esse sonho, mesmo que temporariamente em espaços rurais alugados. Por exemplo, hoje eu vivo numa chácara alugada, já vivo assim já há bastante tempo. A Ameríndia é um meio de certa forma, permanecer na área rural, construindo esse sonho com aquilo que tem, com aquilo que pode, com aquilo que dá, e galgando para poder chegar em um ponto que me parece que está próximo de ter um espaço definitivo onde que a gente possa plantar essa semente aí. O Jorge, eu acho muito... Primeiro, eu acho muitos pontos de conexão com a minha história, né? Porque eu vejo que as pessoas que estão buscando hoje pertença, ao invés de liberdade geográfica, são as pessoas que estão carregando chave para a cura, né? Eu estudei um pouquinho lá o seu website, enfim, para a gente conversar e tal, e eu vi essa palavra cura ali, mas não é uma cura do pessoal do Beat-Luz, né? Aquela cura do pessoal, né? Cirandeiro. É uma cura real de você se viabilizar a partir de um território, vivendo com responsabilidade, né? Tem um prazo de maturidade na sua história, né? Você se inspira em pessoas da contracultura, ou seja, negaram, né, o sistema vigente, mas elas muitas vezes não souberam se organizar. Né? Muitas dessas comunidades, muitas dessas pessoas se exauriram porque o interpessoal era um desafio muito grande. E o interpessoal era um desafio muito grande porque não organizaram o financeiro. Exato. A gente vê, é uma jornada muito bonita. De novo, eu vou aqui fazer o meu plug aqui descarado. Gente, vocês estão assistindo aqui, clica no link da minha bio. Tem um link para um mini curso que divulga o meu trabalho, uma porta de entrada para o meu trabalho. Tem uma aula muito boa e no dia que eu lanço essa aula, é um mini curso, né? Tem vários temas e no dia que eu lanço eu faço um ao vivo, tirando dúvidas, tudo gratuito. Clica lá, eu estou adiantando alguns assuntos aqui, porque se derrubarem a live eu vou salvar ela, porque várias pessoas pediram para a gente salvar. A gente pode até retomar o papo depois aqui, se cair a gente pode retomar de novo, mas fica essa aqui salva para as pessoas. Aí, Jorge, se você se sentir à vontade, e sem dar muito, assim, contar muito das nossas ideias aqui, eu queria adiantar um pouquinho aquele papo que a gente teve na semana retrasada, podemos? Sim, a gente afunilou o contato aí recentemente, né? Após eu ver um vídeo seu, né, falando sobre uma questão de você estar buscando parceiros para o empreendimento rural, e de cara já me chamou a atenção, porque eu estou já pelo menos 6 meses intensamente procurando uma terra onde que eu possa construir junto com a minha família esse sonho. E eu, como venho desse movimento das comunidades, já passei por isso, né? Comunidades hips, comunidades alternativas, ecovilas, e ao mesmo tempo vi que todas as belezas e todos os desafios de se viver dessa forma
Hoje eu acredito mais que eu estou procurando, assim como você, vizinhos que possam somar e colaborar, cada um com o seu espaço, mas que possam ter projetos intercambiando ali em determinados momentos ou de momento permanente. E como eu também tenho filhos, né? Tenho esposa, tenho um projeto também que já está bem consolidado, já tem uma rede de pessoas bem formadas. Quando tu falou que tu estava nessa busca, né, procurando vizinhos, procurando pessoas que possam adquirir uma terra em conjunto, né, eu falei, cara, vou entrar em contato com a Eurica agora, porque é exatamente o que eu tô... É o sonho, né? É exatamente o sonho que você falou. Eu tenho algumas pessoas, né, que estão se alinhando e tem de novo uma semelhança com a sua trajetória, o seu trabalho, que é o seguinte: são pessoas que, mesmo não estando nos seus lugares definitivos, elas entregaram suas vidas para melhorar os lugares das outras pessoas. Então, essas pessoas estão chegando. Eu vou adiantar aqui um pouquinho. Eu e o Jorge, a gente vai soltar aqui nas nossas redes um chamado para pessoas que queiram ser vizinhos. E a nossa ideia é de ter os dispositivos legais organizados de antemão, né? Tudo documentado, tudo em contrato direitinho. Mas a nossa ideia é de fazer uma vizinhança. Não é uma ecovila, não é uma ocupação múltipla. É a gente investir junto, comprar uma área, subdividir essa área com escritura para cada um, porque cada um tem a sua liberdade de ir embora do jeito que quiser, mas a gente desenha o caminho de saída na entrada, mas para que as pessoas tenham mais paz de ficar e encontrar sinergias. Eu dou aulas, o Jorge dá aulas, a gente vai precisar de um centro. Eu não preciso construir um centro e o vizinho construir outro, a gente pode ter um centro só e usa um só, né? A gente não precisa capacitar as pessoas para construir edificações alternativas, cada um capacita a sua equipe. A gente pode capacitar uma equipe que trabalha junto para todo mundo. A gente não precisa se limitar a ter a área produtiva dentro do perímetro da cerca. A gente pode ter área produtiva conjunta, cooperativa, mas tudo com as devidas providências legais e um caminho de saída, porque não gostou, separou, ficou velho, ficou doente, sei lá, né? Quer ir embora. Você tem a sua escritura, você vende, vai embora. É óbvio que a gente vai ter um cuidado, porque formando esses laços de vizinho, você provavelmente vai querer vender para uma pessoa que tenha um alinhamento com aquela região. Dificilmente uma pessoa que vai querer investir e morar perto da gente vai ser uma pessoa que vai trazer para lá depois uma pessoa sem nenhuma consciência ecológica, né? Então, fazendo aqui um... Eita, peraí. Perdeu o espirro. Desculpa. Até o cachorro deu um pulo ali agora. O cachorro deu um pinote ali. Dificilmente uma pessoa que vai vir junto com a gente vai entregar um pedaço de terra que ela cuidou e se dedicou para uma pessoa que vai degradar. Então a gente está procurando esse alinhamento. Não é uma comunidade, não é uma experiência transcendental e alternativa, é muito pé no chão. Pessoas que querem viver cuidando do território, pessoas que querem encontrar amigos, colegas de trabalho que têm habilidades complementares, né? Então o Jorge vai soltar na rede dele, eu vou soltar na minha. A gente vai começar a ter uma série de reuniões, provavelmente a partir do final do mês, agora de fevereiro. E eu fiquei feliz com essa chegada dele, porque já tem algumas outras pessoas me contactando nesse sentido também. E eu percebo que tem uma sinergia muito grande de pessoas já maduras, que já sofreram, que já tomaram tombo, que já não estão tão românticas, idealistas em relação ao campo, sabem que tem que empreender, sabem que tem que ter gestão, contabilidade, sabem que a parte chata e materialista precisa existir, né? Eu brinco com as pessoas, o pessoal que convive comigo sabe dessa história, mas uma vez eu não posso revelar a pessoa, mas uma vez eu estava conversando com a pessoa e ela deu um mole comigo, e aí ela falou assim, não, é porque eu sou desapegado. Eu falei, não, meu amigo, você não é desapegado, não. Desapegado é a pessoa que consegue organizar, consegue construir, consegue juntar, consegue comprar e não é apegada. Você só é desleixado, porque eu deixei uma coisa na sua mão e você não cuidou. Então, essas questões que as pessoas chamam de chata e tal, e negligenciam, isso é um desleixo com a dimensão material da nossa vida. Para a gente ter uma vida autônoma no campo, a gente precisa ser financeiramente responsável pela nossa vida. Não pode depender de política pública, não pode depender de patrocínio, não pode depender de edital que tem a Singenta por trás, a Petrobras, a Vale do Rio Doce.
né? A gente precisa conseguir encabeçar os nossos caminhos, né? E eu fiquei muito feliz, porque você é uma pessoa, né, alinhada com isso. Tem algumas outras pessoas que eu falei como estão chegando, mas eu acho que entre as nossas redes aqui, eu acho que a gente consegue encontrar as pessoas adequadas para isso, né? Exato. Bom, quem tá interessado, a live vai ficar salva aqui na minha rede e na rede do Jorge. Eu queria te agradecer, assim, eu acho muito bacana poder conversar, ouvir pessoas com a sua história, né? É preciso muita tenacidade, é preciso muita persistência para viver as nossas vocações, né? A escola gritava para mim que que eu era burro, né? O entendimento que eu tive da minha experiência escolar é de que eu era uma criança burra. Eu tive dificuldade também na escola, demorei um tempo a minha alfabetização, eu escrevia com as duas mãos, aí não sabia com qual que eu ia escrever, era uma confusão danada. E, enfim, e foi arrastando, né, essa sensação de inadequação assim na escola. E eu precisei de muita coragem, muita dedicação para conseguir viver uma vida honrando as minhas vocações. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas com a sua história, porque eu sei que não foi fácil, eu sei que há duras penas, eu sei que muitas vezes você foi visto como um alienígena, um maluco, mas quando a gente chega do outro lado, que é assim, a vida cria fluxo, a gente vai encontrando as pessoas, e as opiniões de quem às vezes machucou a gente lá atrás nem importam mais, né? Tipo, tá bom, deixa ele lá, né? Algumas pessoas a gente tem chance de recuperar, as pessoas conseguem chegar e ver que, né, que elas estavam erradas em não apoiar, em não nutrir a nossa história. Algumas têm conserto, outras não, algumas ficam no passado. Mas o mais importante que eu vejo nas pessoas que têm uma história parecida com a sua e com a minha, eu vou me incluir aqui, é que a gente aproveita o caminho para ir semeando e apoiando outras pessoas, né? Porque a gente percebe que a pessoa está em sofrimento, a gente percebe que a pessoa está achando que ela é um patinho feio no mundo de bonitão, e na verdade não é nada disso, na verdade é um mundo de teatro, tudo falso, tudo mentiroso, e ela tá despertando para aquilo ali, mas ela fica se achando maluca, né? E, e é legal, porque assim, você passou pelo bambu, você passou pela agrofloresta, pela bioconstrução, chegou nos domos, né? Se capacitou muito como educador, e é uma lição para as pessoas, porque muita gente ainda acha que o único caminho de ir para o campo é você plantar. Né? E eu Sim. falo para as pessoas assim, olha, todo mundo tem que plantar, pelo menos um pouco do que come, mas viver de produção primária tem que ser um alinhamento com a sua vocação. Se você não está alinhado com isso, o campo tem lugar para logística, para turismo, para educação, para terapia alternativa. Rapaz, o campo tem lugar para comércio, para arte. A gente precisa muito de uma arte nova. Você vê, as músicas do nosso cancioneiro popular que cantam o campo, até hoje elas cantam o sofrimento. Elas não cantam o campo como alegria. Elas enaltecem o campo pela dor, pelo sofrimento do agricultor, né? Que você vai o Cio da Terra, aquele poema adaptado que o Chico gravou até hoje, né? Então, a gente precisa de arte também. E quando eu vejo pessoas como você, né, que, enfim, pela filosofia, pelo caminho alternativo, de todo jeito, né? E aí consegue protagonizar uma vida única, eu fico muito feliz, porque consegue plantar pelo menos a inspiração para outras pessoas perdurarem, né? Eu queria te parabenizar, eu fiquei muito feliz que você me deu aí o seu tempo e compartilhou com a gente, assim, eu fico feliz de poder saber dessas histórias. Agradeço a oportunidade e dizer, cara, que eu faço muito pouca live. Apesar de ser um educador, eu não apareço tanto. Eu apareço mais na Meríndia do que eu, assim. E é uma oportunidade para várias pessoas que estão aí acompanhando o meu trabalho de conhecer um pouco da minha história, né? Tem até uma amiga minha, assim, que sempre que eu vou dar curso lá no Sítio da Mulher, falou, cara, você só fala de geodésica. Eu falo, cara, é porque as pessoas só me perguntam isso nesse contexto, nesse momento da minha vida. Mas eu tenho muito mais outras histórias, né? Outros caminhos para poder compartilhar. E também para poder finalizar esse tema, né? Dos domos, que a gente eu trabalho com domos, acho uma tecnologia incrível, mas não é uma panaceia universal também, viu, pessoas? É uma solução para várias situações.
Quem criou a história dos domos e difundiu foi o Buckminster Fuller, que foi um designer americano incrível, um cara que influenciou muito, inclusive a própria contracultura, né? E a ideia dele era criar espaços habitáveis que fossem rápidos, que fossem baratos e que fossem, de certa forma, fáceis de serem implementados em qualquer lugar do mundo. Não é 100% assim, mas é possível que se chegue bem próximo disso. E quando ele fala de habitação, não são habitações de luxo, né? Então, para poder deixar claro também que a gente propaga os domos, a gente tem essa empresa que trabalha com domos hoje em dia, está bem focada nisso, mas a nossa ideia não é só domos. Eu sempre falo para as pessoas, quando as pessoas me conhecem pessoalmente, percebem que existe um background para a gente manifestar o domo da forma que a gente manifesta. A gente traz toda a bagagem da permacultura, da bioconstrução com terra, do bambu, da agrofloresta, toda essa trajetória. E por isso que, de certa forma, como você falou, o meu caminho é único também, assim, e tem despertado muito interesse, porque não é só o domo. O domo é uma tecnologia que a gente está trabalhando, mas a gente traz uma semente de despertar da consciência e, de certa forma, de reconexão para as pessoas que têm essa busca, né, pelo campo, pela vida rural, pelo ar puro, né, pelo contemplar das montanhas, que é basicamente o que a gente quer. A nossa grande riqueza é essa, né? Não é acumular infinitamente recursos, né? A gente quer acumular experiências incríveis. Como dizia o Amir Klink, né? O que é mais importante da gente acumular são experiências. E as experiências no campo, para mim, me tocam bastante, assim como para tu. E por isso que a gente se conectou bastante aí nos últimos dias. E tomara que a gente consiga afunilar esse caminho aí agora para poder colocar todas as nossas habilidades a caminho desse projeto aí, desse empreendimento que a gente quer fundar, né? Construir esses sonhos, né, Jorge? Eu percebo que se a gente conseguir fazer essas conexões que você falou, né, de juntar as pessoas que querem experiências, mas eu vou estar muito feliz de estar sumido no Instagram aqui e estar batendo papo numa fogueira. Exatamente. Vou estar muito feliz, sabe, de estar cuidando da horta dos vizinhos, fazendo sistema de produção para todo mundo, fazendo eventos presenciais, né, cuidando das pessoas com a possibilidade do toque, do afeto, né, que a gente está muito isolado, mesmo tendo passado a crise sanitária, as pessoas ainda estão muito nas telinhas, né? Então eu faço votos que a gente realmente consiga fazer isso, cara, porque eu acredito que faz parte da cura. Quando você falou da cura, eu acredito que a pertença faz parte da cura. A pertença conecta a gente com o chão, conecta a gente com quem está do lado da gente, conecta a gente com os padrões naturais. A pertença tira a gente da polarização política, porque importa menos, importa mais o que você está fazendo no seu dia a dia e quem está do seu lado. A pertença é uma chave para o nosso tempo, cara. E é bonito que você trabalha com a possibilidade de fixar pessoas no campo, né? Gostei muito também. Eu vou deixar esse trechinho aqui salvo também, vai ficar sem capa, mas eu vou deixar ele salvo aqui para as pessoas poderem assistir depois também. O outro eu já compartilhei no seu perfil. E esse mês a gente organiza aqui uma reunião fechada com quem estiver interessado, a gente coleta aqui os comentários do pessoal e tal. E quem quiser uma porta de entrada muito boa para o meu trabalho, o Transiliência Rural, eu falo muito sobre gestão, organização, planejamento, noções de empreendimento, como a gente fez aqui hoje, e um conjunto, né? Esse termo transiliência foi cunhado por cientistas e psicólogos para dizer que a gente precisa ser mais do que resiliente. A cada crise a gente precisa conseguir aprender com a crise e sair fortalecido. A gente precisa de persistência, a gente precisa de adaptabilidade, a gente precisa ser inovador. A história do Jorge aqui da minha, né? A gente precisa conseguir ter o sonho como bússola para navegar a complexidade da vida sem perder o horizonte, né? A inspiração. Então a persistência, a adaptabilidade, o impacto positivo. A gente precisa conseguir medir que a gente está melhorando os lugares, melhorando as relações, melhorando a economia local, né? Então eu tenho buscado conversar com pessoas assim, divulgar esse trabalho. O link está na minha bio. Não percam, vocês vão gostar muito. Em breve eu vou ver se eu consigo também criar uma outra história aqui com o Jorge, de falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Eu estou selecionando as pessoas que têm histórias interessantes para que as pessoas percebam que o empreender é um caminho único. A gente pode empreender em rede, se ajudar, mas a história de cada um é única e o empreendimento de cada um tem que ser único também para dar certo. Se for cópia de outra coisa, copia e cola, pode ter certeza que você vai viver infeliz e vai dar errado. Exatamente. Né? Meu querido, muito obrigado. Ficamos em contato.
Manda um abraço para sua esposa. Em breve a gente dá a gente tomar essa cachaçinha ao vivo. Exatamente. Em breve nós vamos aí fazer umas visitas nas terras aí. Exatamente. Um abraço, meu velho. Valeu. Satisfação. Gratidão a todo mundo aí que acompanhou a gente.